Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. Hoje é o último dia da semana 3, né? Nessa semana nós falamos sobre a cruz ou ascetismo. E hoje, domingo, nós vamos falar sobre o poder da lei do Espírito da vida disponível em nosso espírito. E não tem maneira melhor para terminar uma semana, não é mesmo? E a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, os falsos mestres, né, lá em Colossenses, eles queriam que os colossenses voltassem a praticar a lei com seus rituais, suas cerimônias, suas dietas. Então, Paulo os advertiu dizendo que ninguém deveria ser julgado por causa de comida, ou por causa de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábado, porque tudo isso é uma sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Em outras palavras, Paulo mostrou, né, para os colossenses que a lei é uma sombra, mas a realidade é Cristo. Os cristãos naquela época estavam sendo tão pressionados pelo judaísmo que o apóstolo Paulo ele precisou instruir as igrejas. Senhor Jesus. Quando lemos Gálatas 2, Paulo fala que ele morreu para a lei, para poder viver para Deus. Ele disse, né? Eu estou crucificado com Cristo. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que hoje eu não vivo pela carne nem pelos feitos da lei. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A igreja no primeiro século, né, da sua história, ela estava com muita influência do cerimonialismo judaico e atingiu seu ápice no período representado pela igreja em Tiatira, como nós temos visto na palavra, né? A maioria das nações estavam dominadas pelo paganismo com seus rituais, suas vestimentas cerimoniais, os sacerdotes, o templo, né? E toda adoração a falsos deuses. Os sacerdotes, inclusive, eles possuíam vestimentas diferenciadas. E para impressionar, né, os pagãos a abraçar a nova religião, eles até introduziram coisas do Antigo Testamento, como templos maiores, né? Hoje a gente ainda vê isso na Europa, né? Aquelas construções suntuosas, com pé direito altíssimo, para mostrar a grandiosidade da religião. Aí quando a pessoa entra ali, ela se sente pequena e fica subjugada. Os sacerdotes usavam belas roupas douradas, coloridas, né? No primeiro século, então, isso atraiu muita gente para as igrejas. Mas o caminho para atrair as pessoas não deve ser essas coisas. As pessoas devem ser atraídas por causa de Cristo, pela palavra de Deus. Porque essas coisas não têm efeito nenhum contra o pecado. Mas Cristo tem, a palavra tem e Deus tem. Apenas um viver firmado em Cristo de uma maneira genuína pode vencer a concupiscência da carne. A palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te levou da lei do pecado e da morte. Isso está lá em Romanos 8, versículos 1 e 2. Cristo, ele precisou passar por um processo de encarnação, de viver humano, crucificação, morte, ressurreição e ascensão para se tornar o Espírito da vida. Ele fez isso para nos livrar da lei do pecado e da morte. Jesus se tornou o Espírito da vida. E hoje vive no nosso interior, exercendo em nossa vida um poder superior além do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte, ela pode ser comparada à lei da gravidade, né? Qual todos nós estamos sujeitos aqui no planeta Terra. Tudo que é lançado ao ar, não importa a altura assim, tá na esfera terrena, é puxado para baixo pela gravidade. Por isso, no plano terreno, mesmo praticando ascetismo, gnosticismo, se formos para as alturas, cairemos do mesmo jeito. Quem vive na carne vai cair sempre. Mas se o Espírito da vida, que é o próprio Cristo, habitar no nosso espírito, ele será sobre nós com um poder maior que a gravidade. Porque essa é a lei do Espírito da vida. Essa lei é como se ela fosse um foguete que consegue levantar o homem para o espaço sideral, tira ele da esfera terrena. Ela é tão poderosa que consegue vencer a lei do pecado e da morte. Fazer o homem sair da atmosfera terrena e levar ele para as regiões celestiais. Todo esse poder está disponível em nosso espírito. Basta exercitar o espírito para usá-lo. Por isso é importante a imersão na palavra. Porque ela nos ajuda a praticar e nos leva a viver pela lei do Espírito e da vida. Aleluia! Senhor, muito obrigado por essa lei maravilhosa. A lei do Espírito da vida que nos liberta, que nos livra da lei
do pecado e da morte. Oh, Senhor Jesus, como é bom estar desfrutando disso, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos levando a viver por essa lei, a lei do Espírito da vida. Aleluia!